Muito boa noite ao Igor, boa noite ao André, e boa tarde, bom dia para quem está vendo no YouTube. Muito feliz em receber o André aqui hoje. E agora que eu já fiz né, o meu disclaimer, já pedi as minhas desculpas aqui para quem já estava aqui no ponto, vou deixar para o Igão aí fazer o que ele faz muito bem, que é a nossa apresentação. Fala aí, Igão. Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje é o 12º episódio. A gente está recebendo aqui o André Vargas. Muito feliz por esse papo. Já vamos passar o microfone aqui para ele poder se apresentar um pouquinho para a gente. Mas antes disso, eu queria lembrar que a gente está apoiando uma campanha das Juntas RJs aqui, que é uma frente feminina, né, do movimento feminista aqui do Rio de Janeiro, onde eles estão arrecadando dinheiro para comprar máscaras e também alimentação para várias famílias que estão, enfim, passando por situação de urgência, né, nessa pandemia. Então, eu acho que aqui embaixo de mim tem um Isso. QR Code, tem os dados bancários e tudo mais. Então, quem puder ajudar aí com R$ 5, R$ 2, qualquer valor já ajuda bastante. É o Pix, então não cobra nada, é direto, já vai para a conta da junta. Então, é isso. André, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter topado esse papo. Dê um oi para a galera, se apresente. Pessoal, é um imenso prazer estar aqui, presente virtualmente, conversando com o pessoal da Cabeça Ativa, um pouquinho sobre o meu processo, sobre a minha vida, os processos artísticos e tudo mais que eu puder contribuir nessa conversa. É isso, fico feliz com o convite e espero que a gente tenha uma noite de prosa boa. Com certeza. E lembrando, pessoal, também, quem quiser fazer pergunta, vocês fiquem à vontade aqui, o chat é a casa de vocês podem conversar entre vocês, mandar pergunta. A Noelle, que é a nossa moderadora querida, vai estar coletando as perguntas para o final da conversa. A gente vai passar aqui com o André todas as perguntinhas. E se no meio do papo tiver alguma coisa que já foi respondida também, a No já vai direcionando e tudo mais, tá bom? André, então vamos começar o papo de hoje. Eh, Como a gente até comentou um pouco antes da gente entrar, aqui no Cabeça Ativa a gente gosta muito de entender a trajetória das pessoas, né, porque a gente percebeu cada vez mais, assim, que, para o estado de hoje, né, para o seu momento atual, foram várias pedrinhas que foram construídas ali ao longo do tempo. Então cada, decisão, cada caminho que foi tomado ao longo da vida tem uma importância muito grande para o momento atual. A gente sempre pergunta como é que era o André lá no comecinho, criança mesmo, pequenininho, como é que era no colégio, já tinha ligação com a arte de alguma forma, em questão de estudo também, tinha alguma coisa que te chamava atenção ou não, ou, tipo, não, eu sempre fui mais de ler livro e tal, matemática, por exemplo, não era meu forte, como é que era isso? Você tinha mais o perfil introvertido ou extrovertido, né? Você era aquela criança mais estudiosa ou mais bagunceira? Como é que... Fala aí pra gente, André. Eu era uma criança curiosa, né? Sempre fui muito curioso, muito ativo também, muito tomando as frentes, muitas vezes. Eu gostava de sempre participar das coisas, principalmente no colégio, né? Mas eu não era uma criança muito estudiosa, pelo contrário. Eu era meio estratégico nesse sentido, né? Aquela criança típica que vai juntando os pontinhos até passar com o suficiente, né? E aí quando descobre que tem, sei lá, em determinado momento mais na juventude, descobre que tem uma possibilidade de uma dependência, um negócio assim que você vai... Eu comecei a estudar mesmo, a ser estudioso quando eu passei para a faculdade, assim, quando eu encontrei outros motivos para mergulhar, né, nessa tarefa que é árdua, que é de estudar e procurar os sentidos daquilo que te interessa. Mas eu sou de uma família de muitos artistas, principalmente artistas da música, né? Uma Mas pergunta, também só te cortando, você é do Rio de Janeiro? Porque aqui a gente tem gente do Brasil Verdade, inteiro, verdade. então já eu sou do Rio de Janeiro do estado, mas eu sou nascido em Cabo Frio, sou cabo-friense. Vim para o Rio de Janeiro já com 15 anos de idade. Eu tô com 34, vou fazer 35 em agosto, então já estou há mais tempo no Rio de Janeiro do que eu passei em Cabo Frio. Mas na minha infância em Cabo Frio,
apesar de ser de uma família de muitos artistas, em geral, muitos artistas da música, né? E de muitos professores, eu era uma criança muito, como eu era muito curioso e muito ativo, muito agitado, tinha pouca paciência, né? Minha mãe, ela pinta, e quando eu era criança ela desenhava, né? Fazia retratos e tudo mais. E ela tentou me ensinar a desenhar, a ensinar os meus irmãos também a desenhar, mas eu não tinha muita paciência para o desenho, porque era uma coisa que eu via minha mãe fazendo uma semana, era um negócio super detalhado e tal. Eu lembro de tentar desenhar aquele estudo mais básico de desenho, que era botar a maçã e desenhar a maçã, enfim. E aí eu fiquei pé da vida no meio da coisa e deixei para lá. Mas isso retorna muito depois, né? A minha produção em artes visuais, ela, de certa O maneira, seu microfone é que eu acho que tá, tipo, fazendo um barulhinho. Tá dando uma Vê se. pipocada, não tá? Eu tô ouvindo a sua voz, mas é que tá fazendo barulhinho. Não sei se é porque tá encostando. vou dar uma desembolada aqui. Vê se. Vou parar de gesticular também, né? Não, fica à Não, fica à vontade. Tem essa vontade. não, tem essa não. É só pra Se não. gesticular, a gente bate com a mão no pescoço, bate com a mão no negócio, vai virar uma Só pra galera te bateria ouvir de bem. escola de samba. Ó, tá vindo um outro áudio aqui, que o pessoal Mas tá, tá agora trazendo um. tá show. Calma aí, vou botar outro fone. Beleza, beleza. A produção tá Chegou uma ajudando ali. posição aqui. Enquanto isso, agradecer acabamos de ganhar o follow aí, ó, do Léo Lana. Muito obrigado, Léo. Seja bem-vindo aí. Pronto. Prazer ter você aqui no chat, Léo. Tudo o resto também. Show. Com certeza. Fala aí, Andrezinha, Foi, Tá me Skype foi? ouvindo? tá show. Vamos ver se faz um barulho agora Ah, ou não, não? agora pode gesticular, tá show de bola. Perfeito. E aí, aí eu não tinha muita paciência, né? E aí isso veio depois, assim, depois de muito trafegar por outros espaços, por outros campos artísticos, eu em 2018 passei a me aventurar mais sinceramente no campo das artes visuais. Eu cheguei, quando agora lembrando, eu cheguei a ganhar um concurso de desenho quando Caramba! criança no colégio. Mas é uma coisa que ficou lá para trás, assim, não tinha, tipo, se a gente não tivesse conversando agora, eu não ia nem me recordar disso. Caraca! Mas o desenho não foi uma coisa que me acompanhou desde o começo, não. A minha produção, ela se desdobra da juventude até agora adulto na escrita, né? Eu comecei escrevendo poesia. No mesmo momento que eu comecei a escrever poesia, foi o momento que eu aprendi violão. E aí comecei a desenrolar isso também dentro de uma família musical como a minha, nas composições, reunindo a minha poesia com a construção melódica, né? Enfim. E aí pude também me aventurar como compositor e ter alguma satisfação nesse sentido também. Então, eu quando criança era isso aí, agitado. Fiquei curioso do concurso de desenho. Você lembra se era tipo tema livre ou se tinha alguma coisa Você específica? lembra o Tinha desenho alguma que você coisa, tinha uma fez? coisa. Cara, Tinha e olha um. só, atrás já tinha essa coisa do. Não era exatamente sustentabilidade a história, mas era uma relação. Eu lembro que era tipo, a gente viu algum vídeo de lixão. Eu devia ter, sei lá, 7 anos. A gente viu um vídeo sobre lixão e aí a gente tinha que fazer um desenho sobre isso. Eu lembro que eu fiz um baita de um lixão sinistro, assim. E aí ganhei um prêmio. Mas era assim, simbólico, não era um negócio tipo, que envolvia o colégio todo, não. Era mais da sala mesmo. Mas é legal, eu até perguntei essa questão do se era tema livre, né? Porque como você falou que não tinha muito isso ainda forte e tudo mais, você foi vendo, eu pensei assim, de repente, quando era alguma coisa de tema livre, e a partir dali você foi, uma questão de criatividade sua e tal, mas foi algo que já surgiu, né? Mas você falou que a sua mãe você desenhava bastante, foi isso, né? No começo ali quando Minha mais mãe novo. desenhava.
A sua mãe Mas eu desenhava. sempre gostei de desenhar, mas assim, para aprender técnica, eu não tinha paciência para esperar o desenho, tinha um tempo dele, né? Para mim, o que eu quero fazer agora, terminar agora. E aí eu não me dedicava muito a isso, assim. Quando a minha mãe tentou, eu, eu meio que me desvencilhei e toquei a vida, né? Mas continuava desenhando, brincando, assim, uns desenhos rápidos, assim, como toda criança. Mas não era. Nunca imaginei que eu ia trabalhar com desenho, com pintura, em algum momento naquela época, assim. Desculpa de novo, Esse, André. naquela época. É que tá dando uma pipocada, eu não sei se é o fone. Será que é minha internet, Igor? Hum, não sei, deixa eu ver se o pessoal vocês estão ouvindo também pipocada? Pedir só o pessoal no chat dar um feedback, que pode ser alguma coisa aqui, Porque é mas engraçado, eu acho que não é o às fato. vezes só Não é o fato de você estar gesticulando, porque tem vezes que você se move e não acontece nada. E eu tenho outras vezes que. Sei lá. por enquanto agora voltou, tá ok. Tá É. ok porque eu tô quieto. Não, mas é que você falou agora tá de boa, não tá estava pipocando um pouquinho, vamos aqui, a gente vai vendo. É. Mas o seguindo aqui, eu queria saber, assim, nessa época do colégio e depois ali a gente sabe que vai para o ensino médio e tudo mais, como é que e até fiquei curioso, porque como você vinha de uma família que já tinha muito essa parte musical, mais artística e tudo mais, como é que foi, esse momento de ensino médio que normalmente tem muita gente pressão de tipo: "Ah, faculdade você vai fazer", ou não sei o que, "vai pra onde e tal". Como, foi isso em relação à família e você mesmo, assim, seu sentimento, né, nesse momento? Então, aos 13, 12 para 13 anos, eu comecei a escrever e a me reconhecer como poeta, né? Mas sei lá, dos 7 até os 15, isso pega ainda um pedacinho, esse comecinho da minha escrita, meu sonho era jogar futebol. E eu jogava futebol, né? Eu joguei futebol pelo Cabo Friense, futebol de Maneiro. salão. Então, até os 15 anos eu joguei futebol de salão. É, Mas aí, ao começar a escrever, foi me despertando mais esse interesse de me aventurar nessa seara, né? E aí, no ensino médio, eu tinha. Minha cabeça é meio confusa nesse sentido, porque eu escrevia, jogava futebol de salão, mas a minha intenção era ser arqueólogo. Olha que doideira. Caramba! Caramba! Vidrado em dinossauro, essas coisas assim. Legal. Até hoje sou um pouquinho. E aí, pô, no ano que eu fiz o vestibular, fechou a única turma que tinha na época, se não me engano, não sei se era Veiga de Almeida, era uma particular que tinha graduação em arqueologia. Aqui no Rio não tem mais, aí você tem que fazer uma pós. Caramba. E aí, Sabia. não sei se voltou a ter, mas enfim, tinha. No ano que eu prestei, fechou a matéria na faculdade, e só tinha particular. E aí então eu falei, vou fazer história, que aí depois eu faço uma pós em arqueologia. Mas aí eu não passei. Também é uma resposta a essa estratégia muito errada de criança, de criança bagunceira e arteira, de ir só na média, né? Até onde dá. E aí no segundo ano de vestibular, eu já tentei literatura, porque aquilo já estava mais à frente de tudo que eu estava fazendo. Escrever já estava mais à frente. Mas eu tinha a inocência de achar que fazer uma faculdade de letras eu ia sair de lá um poeta bem-sucedido, ganhando horrores, vendendo vários livros e tudo mais. E aí, no meio do caminho, eu fui descobrindo outros interesses dentro da própria faculdade, porque na minha formação no colégio, eu não tive algumas matérias por exemplo, aqui no Rio, você tinha alguns colégios que já tinha, né? Eu não tive filosofia no colégio. E aí quando eu comecei a estudar teoria literária,
e alguns outros assuntos dentro de letras, que eu comecei a ter acesso a alguns pensamentos de alguns filósofos, né? E aí eu comecei a ficar muito absorvido por esse conteúdo e muito, ao mesmo tempo, muito perdido naquilo que eu tinha de interesse anterior, que era ser, né, um poeta consagrado, né? E aí eu fui descambando, assim, dentro da própria faculdade. Eu absorvi o máximo e isso me assegurou uma identidade de pesquisa, até mesmo quando eu parti para a filosofia, ter passado por letras me identifica diante dos outros, assim. Eu entendo muito bem o valor dessa parte da minha formação ainda que incompleta. E aí, no meio da letras, eu, enfim, fiz tudo que eu queria da letras e precisava mesmo me encontrar com filosofia. E quando eu mudei para filosofia, fiz mudança de curso dentro da mesma universidade, né, a UFRJ, e aí eu me encontrei muito, assim, porque era o tipo de desenvolvimento teórico e de construção de pensamento que eu mais gostava de trabalhar, né, de fazer, enfim. E aí, pô, na filosofia, eu me senti em casa, assim. Só que aconteceu uma coisa boa por um lado e complicada por outro, que eu comecei a trabalhar. Então, eu comecei a filosofia num pique nunca antes visto na história desse planeta. Cara, era só 10, 9, 10, 10 Porra! lá em cima. E pegando todas as matérias que o currículo pedia. E aí, quando eu comecei a trabalhar, as coisas ficaram mais rarefeitas, né? Tipo, para eu manter, para manter a nota alta, como eu gostava, que eu queria manter, para ter, enfim, essa satisfação, né? Eu precisei pegar menos matérias, porque trabalhava 40 horas semanais, muitas matérias não eram ofertadas no horário que eu podia fazer, enfim. E aí eu fui fazendo muito menos matéria, então o cursar da filosofia ficou um pouco atrapalhado pelo trabalho. Mas o trabalho que eu estou falando é um trabalho de educação em museu, e também me formou bastante nessa trajetória. Muito, né? Inclusive, a possibilidade que eu tive de entrar para o caminho das artes visuais se dá por causa disso, né? Por causa desse trabalho. E também me identifica muito, né, na forma de pensar dentro da filosofia, ter passado por um trabalho de educação em espaço não formal, em educação em espaço cultural, em espaço de museu. Várias referências artísticas passam a transitar o meu vocabulário teórico, enfim, porque por causa das questões que trato, enfim. Então, nada disso foi sem sentido, sem retirar alguma coisa para a minha própria formação, né? Ter passado por letras, ter trabalhado com educação e museu, tudo isso contribuiu bastante para a minha formação, ainda que atrapalhasse essa formação acadêmica mais estrito senso, né? Como é essa experiência do museu, André? Não entendi muito bem. Fiquei bastante curioso. Você falou parte de educação no museu. Era dentro de museu que você trabalhava? Eu era educador de museu. Quer dizer, eu sou educador de museu, porque eu estou agora educador de museu novamente, né? Aham. Eu ainda estava perdidão lá em letras, quando a minha cunhada começou a fazer um curso de formação para educadores do Museu de Arte do Rio, que ainda nem tinha aberto, lá nos idos de 2013. E aí abriram outras vagas que não eram de educador, eram como é que é o nome? Monitor, que era Uhum. o sujeito que ficava no espaço. E aí eu estava precisando de grana, né? Enfim, estava pleiteando uma independência maior.
E aí ela me mandou esse e-mail e eu mandei meu currículo para o Mar. Uhum. E aí fiz uma parte da formação de educador, mesmo sendo monitor. A gente participou do finalzinho da formação de educadores. E só que aí deu um ano, menos de um ano, eu bati lá na porta observando os educadores trabalhando também, bati na porta da coordenação e falei, ó, quando tiver uma outra seleção para educador, eu acho que eu renderia bem nesse cargo. E aí, na seguinte, eu tentei, eu passei, e eu troquei de cargo de monitor para educador. E aí, depois disso, eu trabalhei em outros espaços também como educador, outros espaços Até culturais. Eu trabalhei o comentário aqui do chat falou assim: época boa, 2013, governo do PT. exato. Saudade. Estava lá na abertura do Museu de Arte do Rio, estava lá a Dilma, Maneiro, o, toda aquela galera que estava ali também no governo do RJ. maneiro. De- Deixa eu só. Cabral, Essa galera aí. o Tava todo mundo Eduardo presente ali. Paz. O pai estava lá também, né? Deixa eu te perguntar, o seu celular tá próximo ao computador? Será que é o meu celular? Ele está Eu tô, próximo mesmo. eu tô chutando aqui, eu tô tentando, porque às vezes ainda tá dando Não pipocada. nem saber. Se é que se eu fizer sem fone também não é melhor? Eu só não sei a questão Que do não, retorno, Ah, meu se vai celular ouvir não tá mais a. aqui não. De repente é você que tem que ir com o seu celular para outro lugar. tadinho, A tadinho. produção. É muito engraçado que é às Função da vezes que produção. aparece, não é, não é, Agora que não você é o Mas tempo fala. eu inteiro. acho que ela tá sempre aqui perto quando começa a picotar, eu acho. Não, não? Eu acho que pode ser isso Então que o tá. Igor falou, talvez Olha, interferência, né, Igor? Recebendo mensagem ou mas meu É, alguma coisa. celular não tá aqui não. Ah, então não sei tô também. chutando aqui, tentando. Mas vamos aí. Ô, André, voltar um pouquinho só, que você falou, e eu fiquei bastante surpreso, eu acho muito mágico, né, quando o pessoal vem relatar uma história parecida com a que você falou. E aí você disse, cara, com 13 anos você se viu ali como poeta, você começou a escrever. E eu acho fantástico, né? Porque eu, por exemplo, com 13 anos, enfim, não quero nem lembrar da Rafael de 13 anos. Então, queria perguntar pra você, cara, como você relatou que tinha tem, né, muitos familiares artistas, se teve alguma referência, alguma coisa assim que você se espelhou de algum familiar, não necessariamente um familiar poeta, mas um familiar artista que você, ou um familiar também, ou algum outro artista que te inspirou assim, já com 13 anos começar a escrever, ou isso foi algo mais interno mesmo e você foi pegando referência depois? Cara, eu acho que tem um pouco dos dois, mas de fato ter vivido num seio familiar com isso tão à flor da pele, né? O meu pai era músico, compositor, com umas canções mirabolantes, né? O meu irmão, quando eu tinha 13 anos, ele já estava começando a tocar fora também, o Ivo Vargas, então fica aí a dica para o pessoal acompanhar também o trabalho do Ivo. A minha mãe regia coral nessa época, né? Ela era maestrina de coral, e pintava, né? Mas tem uma coisa importante, sim, que é o falecimento do meu avô materno me fez descobrir os escritos do meu avô. Ele escrevia poesia. Depois eu fui descobrindo a poesia de outras pessoas da família, né? O tio Josil escrevia poesia, a minha tia Vânia também escrevia. E depois eu comecei a entender as letras também do meu pai, né? Enfim, comecei a atentar para isso. Então, de fato, não dá para separar essa referência, porque até mesmo naquilo que eu escrevo existe uma coisa que eu não consigo me separar, que é a musicalidade, assim. Nos meus escritos, geralmente eles são um pouco, dá para você reconhecer um ritmo, uma melodia Uhum. específica de quem experimentou muito a letra, a poesia a partir das músicas mesmo. E aí, depois, com o tempo, também fui me deparando com referências exteriores também, com coisas que vão sendo assumidas em mim como identidade, mas que não têm um respaldo direto na minha Sim, família, né? claro. Mas eu acho que o primeiro passo é mesmo a relação. E essa relação
pouco de Gênesis com a poesia do meu avô, Legal, cara. que faleceu quando eu acho que eu tinha uns 8 anos. Então, esses escritos começaram a fermentar em mim alguma coisa. Ainda que no começo de tudo, as minhas poesias fossem muito mais destinadas a alguém, né? Era uma coisa mais Sim. romântica, né? Essas coisas de garoto, né? De garoto, de gente nova que está descobrindo as relações, né, amorosas. Maneiro, maneiro. Mas eu fiquei também curioso porque eu conheço um pouco da história do André, assim, bem pouco, perto de tudo que ele tá falando aqui. O André, por exemplo, já tem um livro, quando ele falou livro de poesias e tudo mais, que inclusive eu dei pro meu sobrinho também. E quando você falou ali a questão do museu, quando você começou a trabalhar no museu, educação no museu, e você disse que isso te formou também bastante, né, no que você é hoje e também é aquilo, né, não é só uma formação acadêmica que faz a gente, as construções da nossa vida, né, então a experiência ela é muito importante, né, e eu acho que um trabalho como esse deve ter dado um conhecimento absurdo. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa primeira experiência, se logo de cara foi algo apaixonante, ou não, ou de começo teve algum tipo de: "Não, espera lá, não é por aqui", aí foi entendendo mais o caminho, sabe? A experiência com o quê? Com No o trabalho no museu? museu mesmo, exato, educação no museu e tudo mais. Ah, cara, trabalho de educação é assim, né? É uma eterna crise. Você não, se eu falar que foi só amor, é mentira, né? A gente se depara com a precarização, com o entendimento geral do que e a expectativa que se tem sobre o educativo, né? Nem sempre confere a gente graus de importância ou relevância para além daquilo que as pessoas esperam como recreação, enfim, ou como o trato infantil, uma relação só com as crianças, né? E com as dificuldades da esfera da educação em qualquer setor do nosso país, enfim. Então, mas é isso também. Eu estou terminando licenciatura em filosofia. Foi importante também para entender outras maneiras e outras formas de pedagogia, né, para ser aplicada não só num espaço que não tem a responsabilidade de formar, como é um museu, mas também quando for para a sala de aula, né? Um banho de didatismo você receber milhares de grupos por mês, tendo 2 horas de encontro só com aquelas crianças que nunca te viram antes, diante de coisas que elas também nunca tinham visto antes, né? Os trabalhos, às vezes, muito simples, outros muito complexos, enfim, e que geram estranhamento de diferentes formas. Então, é isso. Contribuiu não só para o André artista ter passado por essa experiência, mas também para o André professor, para o André da filosofia, enfim, porque Ponto, você é, tem vontade de dar aula mesmo, já futuramente? dei aula, Mas é algo que tenho realmente vontade de você dar aula. Quando eu perfeito. passei para filosofia, quando eu mudei para filosofia, o meu interesse inicial e era o foco era ser professor da faculdade, seguir carreira acadêmica. Mas aí a gente vê que na vida do sujeito pobre, essa é um caminho difícil, né? Então, um Muito. caminho que parece mais acessível logo de primeira é terminar e dar aula no colégio, né? Assim, você precisa ganhar dinheiro, logo que termina, você precisa Pagar conta. se inserir, pagar conta.
se situar na coisa. E aí, mas aí eu tive uma experiência muito legal, que eu trabalhei durante um ano dando aula num curso pré-vestibular comunitário da, ai gente, Observatório das Favelas, assim, uma coisa assim, lá na Conheço. Lapa. Maneiro. E aí foi bem legal, foi bem legal. E aí eu tenho vontade. Agora, se foi o que ano passado, eu fiz o estágio supervisionado lá no Pedro II, enfim, as aulas que eu pude dar lá também foram bastante legal no Pedro II do Centro. E vai dando mais gosto pela coisa, né? Mas eu não sei. Eu acredito que agora eu esteja focado em resolver as minhas urgências artísticas, né? No campo das artes visuais, com a expectativa, é claro, de me estabelecer também, né? E agora voltei a trabalhar num educativo de museu, que é isso também, né? Eu preciso ganhar dinheiro e também é um meio de satisfação também para essas anseios. Uma vez você lide com educação, você nunca mais vai deixar de vasculhar os sentidos dessa função, né? E aí, estou sempre a postos para trabalhar com educação. Então, Uma no seu dia de curiosidade, manhã, desculpa, estou no meio Fábio. de um foco, estou no meio de um foco agora, mas é isso, né? A gente se prepara para aquilo que pode vir. E, assim, eu fiquei curioso, e até para contar pra galera também, assim, qual foi a sua, a primeira, digamos, não sei se a gente pode falar assim, mas a sua primeira obra artística, seja, visual ou seja uma poesia, qual foi o primeiro trabalho que você falou assim: "É esse aqui é o que eu", sabe, uma obra sua, qual foi o primeiro? Qual foi na parte da música, foi na parte do visual, ou qual foi? Eu comecei escrevendo. E então, aquilo que eu fiz primeiro foi escrever. E aí depois eu comecei a compor músicas. E aí tive banda, até com seu primo, né? A gente teve duas bandas. E assim, eu não lembro qual foi exatamente a primeira música que eu compus. Uma coisa meio domínio público já faz tempo. Mas eu lembro qual foi o primeiro trabalho de artes visuais. Lembro, Bacana. obviamente, qual foi o meu primeiro livro, porque eu só tenho dois, né? Então, E então pode fica contar aqui, por fácil. favor, fale os nomes pra galera, Sim. eh, Eu escrevi dois livros de poesia infantil. O primeiro foi porque lá em Letras ainda eu fazia uma pesquisa acho que era a Biblioteca Casa da Fada Madrinha, uma coisa assim, que era um núcleo da Biblioteca da Letras que se dedicava à literatura infanto-juvenil. E aí eu fazia uma pesquisa lá por conta própria. Eu ia para lá e selecionei um recorte e fiz uma pesquisa, comecei a pesquisar autores que eram reconhecidos como autores de poesia ou de literatura em prosa adulta, que escreveram também para crianças, né? E aí, mó doideira. Mas aí isso fomentou em mim. Aí eu fiz um curso de contação de história, e aí eu Legal, comecei cara. a me embrenhar nesse campo, né, da produção do ambiente infantil e tudo mais. Eu comecei a me dedicar bastante a isso, comecei a escrever também. Aí eu criei um blog, era no fundo da cachola. E era um blog que eu botava minhas poesias infantis e ao mesmo tempo produzia umas ilustrações no Paint. E com o tempo a galera começou a falar que era muito legal, que eu devia fazer um livro, não sei o quê. Eu estava naquele período já começando a ficar zonzo dentro da Letras. Aí eu falei, então vou pegar isso, de repente pode me fazer voltar a ficar empolgado com a faculdade. E aí eu peguei lá,
compilei todo o blog, mencionei, botei em núcleos, né, significativos, enfim. E aí fui procurar uma editora. E aí encontrei algumas editoras que estavam trabalhando que o foco era publicar autores jovens, né, que estavam começando. Aí a Multifoco foi a que topou de primeira, e aí a gente fez esse primeiro livro, que era Caraminholas, Poesias do Fundo da Cachola. Aí por isso Fundo da Cachola era o nome Maneiro. do Blog. blog, aí eu retomei no título do livro. O segundo livro, eu já não estava mais em letras, já estava na filosofia, mas um amigo meu, o Luiz, que é um baita de um ilustrador, é muito sinistro o trabalho dele. Ele tinha feito um livro de imagem e me convidou, meio que num caminho inverso da coisa, né? Geralmente a gente vê um cara escreveu a poesia e convida um ilustrador, ele me convidou para ilustrar com as palavras, enfim. Que maneiro. Foi um trabalho bonito de fazer, justamente por causa desse caminho inverso também, o que é tirar das imagens que já estão ali com a narrativa dela, né? Com a narrativa delas, aquilo que possa traduzir em palavra, né? E aí esse livro saiu pela Zit, que já é uma editora já mais pesadinha nesse sentido, que é um livro chamado Roupa de Camaleão. Foi bacana, foi baita produção. A gente lançou na cultura, aquela culturona que tinha na Senador Dantas, né? Que isso é Sim. saudosa cultura da Senador Dantas. E então foi um momento interessante. E é uma coisa que eu gostaria de retomar, assim. Eu tenho alguns outros projetos de livros infantis e de livros não infantis, assim, não que essas distinções façam sentido pleno, né? Eu não gosto muito de separar, mas quando tiver lá na estante da livraria vai estar separado, enfim. Mas eu pretendo voltar, né, a me deparar com essa produção, assim, retornar a essa produção. A Noelle já botou aqui, tá botando os livros aqui no nosso chat para a galera poder encontrar. Botou já o da Caraminholas. E tem uma informação, porque o nosso chat aqui é super atento, André, é que o Guilherme, conhece o Guilherme? Meu primo? Isso Ele disse, a primeira música foi Revanche. Aí, ó. deve Agora, ter se você vai sido, lembrar, vai confirmar. André, Mas deve ter sido. beleza. eu fiquei curioso. Não, foi sim, Oi? porque era uma música que eu tasquei um ré diminuta no meio dela, assim, tipo, eu só sabia dó, sol e ré, mas aí eu fui botando, organizando o dedo de outra forma e descobri um ré diminuto e ficou maravilhoso. Maneiro. Uma Aí, doideira. O meu violão é autodidata, né? Por mais que meu pai tocasse, meu irmão tocasse, ninguém parou para me ensinar, né? Porque essa falta de paciência não é que eu tinha quando eu era criança, não era uma coisa só minha, né? Aí, e aí eu tive que aprender. Então, essas notas, eu às vezes sabia fazer as notas e não sabia nem o nome delas. Sabia qual era a nota, né? Sabia só como ela soava. Ô, André, eu fiquei curioso. Como é que era esse processo criativo desse livro, cara? O camarada fazia o desenho e aí deixava totalmente aberto para você escrever uma poesia da sua interpretação daquele desenho, ou ele colava junto e falava, pô, André, esse desenho aqui na minha cabeça, ele representa isso, isso e isso, e aí É, a partir mais ou menos dessa troca, tu mandava ver na poesia. então, tem uma, é um tipo de livro Uhum, muito comum nesse setor, né? Infanto-juvenil, que é o livro de imagem, né? Ele, a princípio, era um livro mesmo de imagem, que não tem nada escrito, mas a imagem vai contando uma história. uhum, Até para quem está lendo poder inventar a sua própria história a partir daquela imagem. O Luiz, junto com a editora, achou que pô, estava faltando alguma coisa. E aí ele me chamou, porque ele me via, olha que doideira, ele me via muito com. Eu gosto dessas camisas estampadas, de estampas africanas, enfim, eu me via sempre com essas cores todas.
E o camaleão, a pesquisa que ele fez para o camaleão era nas estampas, na estamparia africana. E aí ele falou, pô, é o André que tem que fazer. E ele já tinha. Ele trabalhava comigo no mar como educador. E ele já tinha visto o meu livro de poesia infantil. E eu era esse cara estampado por aí afora. Hum, Então o André tem que fazer. Então ele me convidou. E aí ele me deu um pouco, assim, do que era a narrativa na cabeça dele. Mas o trabalho. Assim, aí a gente foi andando com isso também. Eu dei um primeiro texto, a gente foi entendi. lapidando, a gente foi seguindo com a editora também, com a revisora. Algumas Maneiro. coisas a gente teve que diminuir. Mas ele tinha uma boneca do livro, né? Ele tinha já o espaço de cada pedaço onde podia entrar texto. Então, Maneiro, ao cara. mesmo tempo que eu tinha que dar conta da narrativa, eu tinha que dar conta dos espaços. Então, a narrativa tinha que caber Entendi. naqueles espaços. Então, foi um trabalho bem interessante de fazer. Legal, bem colaborativo, parece. Desafiador pra caramba também, né, porque ao mesmo tempo que você tem a liberdade ali de poder pensar sobre aquela imagem, mas também essa limitação de espaço e tudo mais já algumas barreiras que você tem que botar ali na hora da criatividade, né. Mas Sim. você falou também que, você lembra bem claro qual foi a sua primeira, obra de arte visual. Você sabe dizer pra gente? Isso tá no por Tem exemplo, no uma seu história. Instagram lá? Tem uma história? Conta No pra gente. Instagram. Opa, Tem uma história. E essa história eu conto bastante porque, como eu falei para vocês antes da gente abrir, eu vinha recebendo bastante convite para conversar sobre os meus trabalhos, mas geralmente mais focados mesmo no trabalho de artes visuais, né? Que é aquilo que aparece mais hoje em dia, que é aquilo que eu estou tocando com mais afinco, né? Aí lá em 2018, eu ainda estava trabalhando no mar, na minha segunda passagem pelo mar como educador. Eu tive um convite da galera do CCBB para fazer uma oficina junto com os educadores de lá. E aí eu tive um contato com amigos que eu já tinha trabalhado no mar, inclusive, mas que estavam no CCBB. Mas esse contato foi muito fortuito, porque fez vibrar na minha cabeça uma série de chaves, né, que precisavam ser viradas. Eu fui convidado pelo CCBB como um artista e educador, e até aquele momento, a minha produção era toda ela objetivando página, livro, uma publicação mais tradicional, né? E aí, quando eu fui me apresentar para os meus amigos que estavam lá, o Rafa Biquir e o Jean, que vocês estão aí? sim, Estamos aqui, estamos Voltar. aqui, estamos aqui. Que Eu tô achando que olharam assim a minha. eu acho que é a internet, tô começando a achar que é a internet. Porque, quando tem momentos que a sua imagem fica um pouco mais, embaçada, mas aí o áudio fica bom. Aí ao contrário acontece também, às vezes quando a imagem vai ficando melhor, aí o áudio aí picota. Mas voltou agora, só deu uma picotadinha, mas vamos ver. Mas estamos aqui. Rafa e Jean, que já haviam trabalhado comigo em outro momento, mas que estavam num outro espaço agora, ciceronearam a minha chegada para trabalhar com o educativo que eles faziam parte, o CCBB. E aí teve uma espécie de entrevista comigo, assim, para saber qual era a minha produção artística, de que maneira ela se apresentava. E Rafa veio para mim e perguntou assim, categórico, assim, André, nunca pensou em os seus trabalhos estarem expostos, não? Eu falei, como assim expostos? Nunca tinha pensado nisso, é uma doideira, né? No museu, ela? No museu. Aí eu fiquei com aquilo, eu fiquei sem ter o que responder e fiquei com aquilo martelando na cabeça. Lá no mar, e aí fiz a oficina, não sei o quê, mas lá no mar, conversando com outros amigos que eram educadores e tinham uma produção artística também, como o Jandir Júnior, Rodrigo Batista, enfim, uma galera lá, eu comecei a pensar que as ações que eu produzia para dentro do museu, para dentro da programação, para a relação com os públicos do museu,
também poderiam estar num outro lugar, poderiam ser entendidas de uma outra maneira, poderiam também abrir espaço para uma produção artística. Então, tem algo muito embrionário que acontece depois dessa conversa com Rafa Bicuir e depois de tanto confabular com os outros educadores artistas do mar, que é uma chamada para confecção de bandeira e manifestação de coro, uma coisa meio pirada lá que eu fiz junto com o Jandir. E logo depois, e aí sim vem o primeiro trabalho, logo depois surge uma oportunidade. Eu sou uma pessoa meio descarada, né? Eu me coloco diante dos desafios. Sempre que vibra alguma coisa desse sentido, né? Tipo, eu preciso virar essa chave. Como foi trocar de filosofia para letra, de letras para filosofia. Chega um momento que eu preciso me jogar desse penhasco, né? E aí, uma amiga minha, Silvana Marcelina, estava produzindo junto com um outro curador que era o André Costa. A Silvana também trabalhava comigo no mar. Aí ela estava produzindo uma exposição, curando uma exposição. Ia pro próximo passo, e aí Quando cortou. quando eu fiz o lance da bandeira, foi o meu primeiro passo de ações para fora do museu. Só que rolou essa outra possibilidade, que aí de inserção mesmo, de entendimento de que eu estava num outro lugar mesmo. Porque até então eu estava entendendo aquele negócio das bandeiras só como um ato, alguma coisa para pensar e tal. Ainda que fosse um ato estético, o mais dado à estética. E a Silvana, uma amiga minha que trabalhava no mar, que é curadora, é artista, Silvana Marcelina, ela estava projetando, estava produzindo uma exposição chamada Africanismo Performática lá para o HO, o Eliotissica, lá no centro da cidade. Ela junto com o Candé Costa. Aí estava faltando preencher um espaço na programação. Era uma exposição de performance. Aí tava tudo aquilo meio bagunçado na minha cabeça, assim, tipo, aquela voz, né? Por que você não vai, não expõe os seus trabalhos num museu? Aí ela falando para mim, se vocês souberem algum artista que possa fazer isso, eu falei, eu faço. Direto. Eu falei, eu faço. E aí, eu precisei pensar de que maneira eu poderia performar. E aí, obviamente, pensei primeiro em fazer uma performance com a escrita, né? A performar a minha escrita, e ao mesmo tempo me valer de outros materiais, né? De pintura e tudo mais. Foi um algodãozão, uma tinta e um esforço que eu precisei performar também ao fazer um trabalho que se chama Escrevo, que foi o meu primeiro trabalho de artes visuais, propriamente dito, e que já nasceu para ser exposto, né? Já nasceu e se expondo. Então, aí foi bom para mim, porque essa exposição e eu ter começado já expondo, mesmo que eu não fosse alguém formado em artes ou já inserido no meio dos artistas, como quem faz as faculdades de arte ou os cursos de arte já ficam mais entendidos desses meandros. Para mim foi bom começar já me expondo e me desafiando, porque acabou que outros convites para expor naquele ano, que foi um ano de bastante exposição em espaços mais menores, né, em espaços mais independentes, eu tive um caminho muito bonito de lá para cá, porque pude receber e participar de muitos convites para expor também a partir dali. E aí é um trabalho legal que dá para ver no meu Instagram, @André Vargas Santos, tá lá, escrevo, meu primeiro trabalho de 2018.
É magnífico, sim. A partir dali, então, a gente acompanha hoje cada trabalho mais bonito do que outro, inclusive esse que está atrás do André também. E aí a Noelle já vai deixar aqui também no chat o Instagram e a gente vai botar no nosso canal do YouTube lá também o link para a galera poder acompanhar. E aí é aquela coisa, né, André? Pelo que você falando, parece que depois desse primeiro convite, aí tomou gosto pela coisa e foi um caminho sem volta, né? Eu já tinha, de alguma maneira, entendido que aquilo que eu produzia para papel poderia alçar outros voos, né? Que aquilo que eu produzia para uma página poderia encontrar outros espaços. Eu só precisava de uma inquietação mesmo. Aí me surgiu essa inquietação. Só que eu ainda entendo que é uma mesma produção. Isso é que é doido para mim, porque eu não é nem questão de tomar gosto, eu só encontrei uma nova maneira de fazer aquilo que eu já tinha gosto de fazer antes. Você passasse aquilo que já estava fazendo de uma outra maneira, só que de uma outra cara, né, agora. Mas então, a forma de você fazer aquilo ali foi natural então, pra você É não tinha. entender outra forma de circular a coisa, né? Porque Perfeito. você pode circular num livro, mas você pode circular num panfleto, você também pode circular numa tela. Então, são entender os suportes e aí os meios de circulação desses suportes também. Então, é uma coisa que ainda é parte fundamental da minha produção, porque nem sempre eu exponho as coisas no museu, né? Então, às vezes eu vou para um trabalho para o meio da rua. Então, a forma de expor o trabalho, às vezes, é no meio da rua. Aí o registro disso pode ser exposto no museu, ou o resíduo, aquilo que foi exposto na rua, também pode ser exposto no museu, mas às vezes eu projeto me expor de outra maneira. Então, também entender a possibilidade de circulação mesmo de imagens poéticas, de escrita poética, porque é isso, né? A gente está aí o tempo inteiro em contato com circulação de imagem, de escrita, e cabe a gente também contribuir para essa circulação, seja ela dentro de um museu ou não, ou dentro de um Ô, Você livro, ou no você meio até comentou. da praça. Então, você até comentou desse trabalho de ir a expor, né, na rua e estar ali na movimentação, e questão de você registrar tudo isso. Eh, eu queria saber como é que é, né, nessa experiência que você teve, como é que foi a recepção do público ali, né? Porque é uma coisa que muitas das vezes a pessoa não sabe o que que é e tal. Você sente que tem um pé atrás da galera? Eles acham que é uma outra coisa, sem entender que é um. Como é que foi essa experiência para você? Depende do trabalho, depende do trabalho. O... Porque, por exemplo, eu fiz um trabalho que era uma ação de panfletar no período das eleições. Aí você tem uma relação porque a galera constrói já, né? Ela conecta uma coisa a outra. Você tem uma reação que se dá em relação a isso, né? É uma relação política. A gente vive um momento de acirramento, né? Mas, ao mesmo tempo, era um momento em que a pandemia estava muito em evidência, né? Estava muito forte, né? Não que ele não esteja agora, mas naquele momento as pessoas estavam muito mais amedrontadas do que parecem, infelizmente, estar agora. Então, a relação também com o transeunte era mais rápida naquele momento, na panfletagem. Num outro momento, eu fiz um trabalho, participou de uma exposição sobre o Salgueiro, que era Sal 60. Eu fiz um trabalho que era um estandarte que eu atravessava e desatravessava a Avenida Presidente Vargas, que foi a avenida onde atravessaram muitas escolas, inclusive o desfile do Salgueiro, a qual eu fazia referência com aquele estandarte. E ali as pessoas falavam muito comigo, muito assim, porque era uma frase meio para aquele conjunto de coisas que estavam acontecendo na rua, era uma frase que destoava, né? A gente até vê gente carregando coisas, compro vendo ouro, né? Carregando vários
Mas um estandartezão branco com vermelho, Chama atenção, né? escrito, e se fosse hoje, e um ponto de interrogação, abre muita margem para papo, né? E a galera ficava, e se fosse hoje, perguntava para mim, né? E eu tinha que lidar com isso, que é parte desse se jogar e se expor na rua, né? Mas, por exemplo, tem uma ação que eu fazia muito antes da pandemia, que é o Todo Chão de Rua é um Quadro Negro, que eu Incrível pegava também. um giz de quadro e escrevia no chão da rua, lidando inclusive com o desfazer dessa frase, né? Quando as pessoas vão andar por cima, vai desfazer, não é uma coisa que vai se conservar, né? Ali, em alguns momentos, eu fiquei receoso do contato, porque as pessoas algumas pessoas vinham falar coisas um pouco mais ofensivas, assim. É mesmo? Teve um sujeito, uma vez, eu estava fazendo na frente do HO mesmo, e aí um sujeito falou: vou passar aí, vou jogar água, vou apagar tudo, assim, cheio de raiva, né? Porque é isso, é um corpo negro intervindo no chão, as pessoas já acham que é vandalismo, não sei o quê, bababá, e a gente está nesse momento muito difícil, né, de circulação. Foi um pouco antes da eleição presidencial, então eu também estava com medo do conjunto da obra, né? Então, e aí aconteceu mesmo de um sujeito falar assim. Então, era uma coisa que eu temia, porque a gente nunca sabe, né, cara? A gente que é negro e vai fazer um trabalho na rua, a gente nunca sabe como é que teve uma vez que eu fiz esse mesmo trabalho na frente da UERJ, e aí passou um carro da polícia, eu me tremi todinho, assim. E mesmo sabendo que era giz, que ia apagar, a gente é complicado, né? Essa relação e também de proteção do nosso corpo também, enfim. E Mas até aí nesse momento, depende muito do trabalho e do momento também. até nesse momento que você falou, né, que infelizmente no nosso país está sendo, digamos, validado, entre aspas, pelo nosso governo, né? Muitas atitudes agressivas e tudo mais, e está sendo estimulado algo que já acontecia, e aí meio que acaba ganhando respaldo só de um maior nome de uma político brasileiro, né, no cargo de presidência. Eu imagino que isso deva, enfim, Queria, estimular muito mais esse ódio gratuito, né? queria aproveitar e. É, Fala, André, perdão. é difícil, a gente sempre calcula isso, né? Mas é importante que se faça, né? Porque a ocupação dos espaços é a toada de hoje, é a urgência de hoje. É a gente estar nas universidades, é a gente estar trabalhando dentro dos museus importantes, sabe? A gente é o rosto desses lugares, é a gente estar com bastante representatividade e ocupando os espaços, os lugares de poder político, e é a gente ocupar a rua mesmo também, é a gente ir na rua quando ela nos fere também, né? Então, é importante que se faça. Sim, sim. E aí te perguntar, André, que a gente está acompanhando, né, um momento meio triste aí da FRJ, eu não tô tão por dentro, mas tem ouvido aí que tá recebendo cada vez menos grana do governo, né? Tu que tá aí por dentro, cara, como é que tem alguma mudança de clima? Alguém tá falando alguma coisa? O professor tá comentando alguma coisa? Ou não tá tendo contato de nada? Eu digo em relação a que estão falando que talvez ela possa vir a fechar, ou alguns cursos possam vir a fechar. É muito triste, né? Eu não estudei no FRJ, mas eu tenho grandes amigos. A minha esposa é formada lá em pedagogia, então, como a gente se conhece desde a época do início da faculdade, né? Eu vivi um pouquinho a experiência dela lá e ela adora, assim como você, só tem coisas boas a falar de lá. Foi muito feliz lá, então a gente acaba ficando meio triste em ver essas coisas. Até porque é um puta foco de ensino do Brasil e da América Latina inteira, né, irmão? Sim. Acho que
Acho não, tenho certeza que a pandemia atrapalha a circulação e a mobilização dos agentes, né? Então, eu estou fazendo agora poucas matérias e ainda não vi professor comentando sobre isso, Uhum, apesar de que na minha última aula o professor suspendeu porque ia ter um ato no IFIX. certo. Suspendeu para que as pessoas que pudessem e conseguissem ir seguramente Uhum, sim. pudessem participar, né? Mas a gente já vê, a gente já viu pouco disso num outro momento antes da pandemia, né? Quando a gente teve aquelas grandes manifestações da educação, era também existia um rumor de que a UFRJ poderia fechar, né? Enfim. É, eu acho uma temeridade, né? Não tem nem o que dizer sobre isso. Mas é difícil também, é isso, né? Como a gente consegue mobilizar os agentes para lutar agora, nesse momento, onde a rua ainda é um perigo, inclusive, né? É um perigo de contágio, né? Sim, sim. Esse é um ponto que eu De que ia maneira a gente comentar. pode ativar isso? Desculpa, André, é que deu uma cortada. Tá ouvindo a gente? Tô vendo. Ah, show. Esse é até um ponto que eu ia comentar, sobre o quanto a pandemia tem sido, digamos, um parceiro desse governo, né? Porque acaba que impedir as pessoas de ir para a rua manifestar e impedir no sentido de medo, né? Porque inclusive essa semana teve manifestação na Sim. quinta-feira e, cara, é aquela coisa, eu vi muita gente, inclusive eu querendo ir para estar ali, Eu para fazer refleti alguma bastante coisa. também, se Só valia. que aí você fica naquela: "Putz, mas aí o contato com mãe, com pai", e a gente mesmo, que a gente sabe que essa doença, apesar de afetar mais os, idosos, etcétera, enfim, Paulo Gustavo, entre outros, estão aí para provar Letalidade o do contrário, vírus, né? né. Ainda mais com as novas cepas, etcétera, que a gente já tem ouvido bastante. Então, assim, como essa pandemia se tornou uma aliada desse governo, e aí a população, tudo fica mais difícil, né. Então, eu até vejo que é um projeto real que esse cara tem de Não é à governo, né. toa que eles não lutam contra a pandemia. Exato. Imagina Se se eles tivesse acabam a com a rua de pandemia, né. volta, se tivesse a rua de volta, a história seria outra. Eu concordo plenamente, eu acho que é um ponto que De que maneira a gente consegue descobrir outros meios de pressão, de luta também, enfim, é que eles existem, então. então, isso é uma coisa que eu estava conversando, André, não sei se o que que você acha também. Eu tenho visto a internet, um meio muito importante, né. Ativo na Igor. Muito ativo e muito importante. Eu tenho acompanhado bastante já que estou fazendo home office, né, a CPI tem sido o meu, podcast Uhum. diário. Então eu estou trabalhando, ouvindo a CPI lá rolando e tal, vendo aquelas coisas acontecendo. E até nessa semana teve um caso muito claro que, um vídeo que surgiu lá no Twitter, que eles pegaram lá de trás, lá do ex, cara lá da Secom, e em minutos aquilo ali chegou num celular de um Um senador. senador da CPI, aquilo ali já, pum, pressão. Então, assim, eu tô vendo que a gente tem uma arma muito grande na mão, né, que não é óbvio, não é a mesma de uma pressão popular na rua, né, de manifestação e tudo mais, e até porque na internet também a gente lida muito com fake news, a gente tem que bater de frente contra isso, com robôs, etcétera. Mas eu acho que a gente tem, não sei se você concorda, o Rafa também, a gente tem essas possibilidades, sabe, a gente estar presente nesse momento, porque também tem um movimento muito grande de, despolitização, né, essa coisa de não vamos falar sobre política, porque é chato, porque CPI é chato, porque política é chato e assim, ok, é uma coisa chata, ninguém gosta de ficar assistindo aquilo ali real, né, não é um desenho. Mas o quanto a gente está presente e está olhando para o que está acontecendo, a gente consegue atuar de forma muito mais rápida hoje com a internet, né. E e eu acho que a internet também acaba juntando mais a gente pela distância física, que de repente você consegue unir pessoas de locais diversos para ter um: "Galera, vamos aqui, ó, lutar por isso de uma forma, vamos cobrar de certa maneira". Você vê, assim, a internet até pela sua atuação na arte e tudo mais, né, como é que vê isso?
Eu acho que a gente tem a ferramenta, a gente não descobriu os meios, né, para que essa coletividade que se forja na internet se faça contrapeso às medidas arbitrárias, né, por exemplo. Então, acho que a gente precisa descobrir ou criar mesmo mecanismos para que isso seja mesmo uma frente de batalha que gere resultados, assim. Porque a tendência também da coisa virtual se manter virtual, né, ou se manter na coisa, na ilusão de poder, também é grande, né? Mas o que acontece é que a internet, no caso do trabalho artístico, que se desdobra em questões políticas, em questões, enfim, em questões dessa ordem, é que a circulação é muito grande, né? Então, o ato de panfletar na rua quase que é repetido pelo compartilhar das pessoas no Verdade. trabalho que você faz. As pessoas estão pegando e passando, e às vezes jogam fora, como um panfleto, né? Então, aí eu acho que mobiliza coisas mais da ordem do intelecto, né? A gente não sabe até quem vai, a abrangência de um gesto que você faz e posta, a gente não sabe em quem chega e de que maneira chega e o que mobiliza dentro dessas pessoas. A gente não tem, mas de vez em quando a gente tem uns retornos. Mas isso ainda é muito pessoal, né? Você ainda não é uma resposta coletiva, né? E eu nem não acredito também que seja essa a responsabilidade dos trabalhos artísticos, né? Organizar ou instruir ou qualquer coisa que o valha. Mas talvez trabalhe na contribuição para a produção do imaginário de luta, né? Que eu acho que a gente precisa mesmo de organização e de empenho em construir meios de. Já que a gente está trabalhando com o virtual, meios de hackativismo mesmo, de enfrentamento, Sim, porque é isso, né? É a fake news, então a gente tem que enfrentar a fake news, como a gente enfrenta a fake news. E como que a gente consegue pressionar com peso de coletividade dentro desses lugares onde se decidem as coisas, né? Dentro do parlamento, dentro do Palácio do Planalto, enfim, como a gente consegue chegar lá com coletividade, né? sim. Porque eu vejo muito isso, né, desde a época que o Bolsonaro se elegeu, ele usou muito essa questão da internet para fake news, né, a força dele vem muito por isso, a gente sabe disso. Grupos de Zap, famosos grupos de Zap. E a pandemia, deixou cada vez mais claro a importância, né, da gente trazer cada vez mais a tecnologia para o nosso lado também. Porque aquela coisa, vão utilizar para o lado mal, né, para o lado ruim da coisa, e a gente tem que saber utilizar para contrapor, como você disse. E só que não é tão simples assim, né, também os algoritmos, a forma que trabalha, etcétera. Enfim, envolve muita grana também para fazer aquilo chegar a determinadas, furar as bolhas, né, na verdade, a gente sabe muito bem disso, que é complicado. Uhum. Mas eu acho que ainda a gente tem, essa questão, a possibilidade de pressão, sabe. Tipo, para mim ficou muito claro agora em CPI e tal, porque eles também estão tendo que trabalhar parte remota e tudo mais. Então, eu tô vendo como eu tendo a ver com bons olhos, né, apesar desse governo dia a dia querer que a gente não tenha esperança, eu acho que é uma necessidade da gente sempre olhar um passo além
Porque senão é o que eles querem, né. Eles querem que a gente desista, que a gente não bata de frente, que a gente não esteja vivo, inclusive, a gente precisa estar vivo para poder estar lutando por algo melhor. Então e eu acho a questão que eu queria comentar é da arte, que eu vejo muito essa adaptação artística cada vez mais presente e a divulgação, porque é a forma que a gente tem, né. A gente não hoje não consegue ir no museu, a gente não consegue Verdade. ir num teatro, etcétera. Então, a forma artística, por exemplo, e aí eu vou até te falar, durante a pandemia eu comecei a acompanhar muito mais o seu trabalho, por exemplo. Ficou muito mais nítido para mim. Eu não sei se é porque a gente está cada vez mais no Uhum. celular, né, zapeando e passando ali, e eu acho que está ressaltando mais aos olhos, então e aí você começa a ter mais tempo para analisar aquilo ali, entender a mensagem do que está sendo passado. Então, de verdade, eu acho que o trabalho que vocês fazem, artistas de uma forma geral, tá sendo muito importante para a gente seguir nessa pandemia. Já queria deixar o muito obrigado aí pro trabalho de vocês. Mas é isso, eu viajei aqui agora, minha Uhum. cabeça foi lá longe. Mas é isso, eu queria uma coisa, André, aí daqui a pouco a gente pode ir para as perguntas, que eu vi que tem umas perguntinhas aqui também. Eh, eu queria saber essa experiência de que você até comentou com a gente, né, de fazer, trabalhar nesse momento virtual, que Ah, você está sim. recebendo Quais as muito dificuldades aí que convite. tá rolando, né? Como é que O está que que você sendo? fez de maneiro? O que que Hã, aconteceu aí que essa pandemia teve que te obrigar a fazer virtualmente? Como é que você está se adaptando? Por aí, né, É, Igão? exato, exato. então, eu fui demitido em dezembro de 2019 do Museu de Arte do Rio e fiquei desempregado durante todo o período da pandemia. Logo em seguida, veio a pandemia, março, né, começou a fechar tudo e eu desempregado. Mas eu tive a sorte de ter tido convites muito generosos para participar de, de espaços virtuais, como esse aqui, que me deram a oportunidade de tentar me redescobrir como artista e como educador no mundo virtualizado, né? Então, e também me deram a oportunidade de trabalhar com espaços que eu já queria muito uma aproximação, né? A última vez agora, foi semana passada ou retrasada, eu fiz uma oficina, foi passada ou retrasada? Retrasada. Foi no dia da conversa de vocês com a Amanda. Eu fiz uma oficina com o IPN, que é o Instituto dos Pretos Novos, lá na Gamboa, que é um lugar que eu já queria trabalhar junto, né? Aí eu tive essa oportunidade de maneira virtual, mas ainda assim uma grata oportunidade. Eu fiz uma oficina de musicalização, de reconhecimento das potências do samba a partir da inventividade que alguns agentes do samba tiveram ao produzir instrumentos através de objetos seriam tidos como ordinários, que não são instrumentos musicais a priori, né? E foi muito legal, eram 170 cabeças dentro de uma salinha assim, dessas Legal, de cara. várias telinhas assim. E foi uma maior curtição, foi bem legal mesmo. E tive outros momentos, assim, participei de um curso que era sobre o Cais do Valongo também, que era o Cais de Ideias. Então eu pude ir me construindo com assuntos e lugares que eu já tinha vontade de me aproximar, até porque são ecos na minha produção artística, são ecos na minha produção intelectual, são ecos na minha produção como pessoa, né? Na constituição como pessoa, né? Falar sobre Cais do Valongo, sobre Institutos Pretos Novos, entre outros lugares. E aí isso deu um salve também financeiramente, porque não estava recebendo nada, então eu consegui vender, durante esse período, vendi alguns trabalhos,
e conseguir fazer esses freelas de hora educador, hora artista, ou artista educador, enfim. Então, e aí também tive que descobrir, né, a roda com o carro andando. E aí é uma doideira. Pensar numa oficina prática com delay da voz, do som que a gente produz aqui, a outra pessoa produz lá em outro momento, enfim, também, e assumir também, abraçar essa diferença do tempo também, do tempo do computador, da internet e tal. E aceitar que é isso também, que vai ter ruído, que não vai ser na mesma hora, enfim. É uma coisa que eu estou ainda descobrindo, mas que eu estou me dedicando a entender também. Isso é muito bacana, né, porque a pandemia fez a gente aprender muito dessa dificuldade e como a gente, superar, né, certas coisas também, né. Pô, você falar desse projeto que teve 170 pessoas ali junto, É. se isso não é um se Poder de superar e adaptação, uma né? baita experiência, virtualmente, é um negócio, inacreditável, assim, é bem bacana. O Olha, Cais de Ideias, o deixa eu Cais não, de pode falar, pode falar. Ideias, que eu fui convidado pela Jéssica Hipólito. Antes dessa oficina com o IPN, eu participei do Cais de Ideias pelo IDG, a convite da Jéssica Hipólito, que é uma grande amiga. O Cais de Ideias tinha 300 pessoas na sala. Caraca, mano. Uma oficina, não era uma oficina de batuque, era uma oficina mais fácil de lidar com essa quantidade, mas ainda assim era bem doido. Nossa, Caraca. eu nem É imagino muita 300 pressão. Muita pessoas, pressão. eh, nossa senhora, e lidar com problemas de internet que surgem e essa questão de delay, que sei lá o que Exato. que nossa, deve ser, E o bem cansaço da imagem também, né? Porque mal ou bem é, a gente lida com o cansaço da imagem. A gente se com cansa, isso certeza, aqui com certeza. virtual cansa um pouco, o olho, né? E conectar a voz e a pessoa, tudo isso vai cansando um pouco. A gente tem muito disso, né, Rafa, tipo, que é nosso desejo, inclusive você já está convidado para assim que a gente passar essa pandemia e a gente conseguir montar aqui nosso singelo estúdiozinho aqui no quarto, fazer um negócio mais receptivo para você vir para presencial, né, porque a ideia é a gente fazer isso aqui presencial, que é Bora. olho no olho, a gente tá aqui com comida, com a bebida, uma coisa mais, Aí à vontade, sim. né, Pô, porque realmente o virtual é complicado, né, não é tão simples assim, não e não é a mesma coisa, né, Na falta não é a de algo, mesma coisa, o na principal falta é esse. de algo melhor, vamos de virtual, mas tendo a possibilidade da gente ter essa é, interação, calor humano, como o Igor falou, olho no olho é muito melhor, não se compara, né? E a gente isso. já tinha falado com a Amanda no último papo lá que a gente teve com ela de cervejinha. Eu falei: "É isso, vamos ter cervejinha aqui, vamos abrir, vamos tomar para bater um papo mais à vontade, mais, É bom que a gente bacana, começa a né". falar merda, né? Começa a falar Isso, é Exato, isso. faz o que não exato. deve. E o que deve, o que não deve, é muito importante. Eu acho que vai ser muito bom. A gente vai estar, muito animado por essa volta pós-pandemia. Eu não vejo a hora de rever as pessoas e poder ter contato, abraçar, dar um nervoso você não poder ter isso, sabe, é algo que é muito complicado, mas há de chegar, há de passar, né. Sim, Mas é. olha, eu acho que a gente pode ir indo também para as perguntas, e antes das perguntas, eu queria agradecer todo mundo que está aqui. Hoje a gente estava com a casa cheia, tivemos novos seguidores, pessoas comentando no chat, muito obrigado todo mundo que chegou. Espero que vocês tenham gostado, estejam gostando do papo aqui. Eu e Rafa, a gente sempre, a gente só agradece porque isso aqui é um presente, tá trocando papo nesse momento complicado que a gente está, então Pô, podendo absorver um pouco mais de conhecimento, de experiências e dar boas risadas também, eu acho isso muito importante. E você que ainda quer mandar sua pergunta, fique à vontade, ainda tem ainda 45 do segundo tempo, ainda tá, aproveita os acréscimos aí para mandar. Porque André, antes da gente, ir para as perguntas, a gente sempre pede aqui para o nosso convidado, né, Rafinha, verdade. dicas, e aí dicas, à vontade, o que o André tem para indicar pra gente? Você pode indicar livro, você pode indicar série, você pode indicar uma outra pessoa, um trabalho de uma outra pessoa. E
à vontade também, não precisa ser 1, 2, 3, o que vier na sua cabeça, o que vem agora na Não, cabeça de André e quer compartilhar, né. não precisa ser algo do momento, pode ser algo que você curtiu acompanhando um passado da sua vida. Manda pra gente, André, o cara que veio Eu vou aqui fala aí, indicar, fala eu aí. vou indicar aqui aquilo que tem me servido como referência artística, intelectual. São as conversas que eu tenho com os meus amigos Fácil. e os livros que eu tenho lido, né? Então, tem um portal legal dos livros, vou começar com os livros. Tem um portal legal que aponta não só para questões livreiras, mas também referências importantes para quem quer pensar religiosidade, filosofia, rua e filosofia, cultura brasileira e perspectivas filosóficas mais, mais próprias nossas. Enfim, tem um Encruzilhadas Filosóficas, que é um portal do Instagram, é tocado inclusive, o meu orientador de monografia, Rafael Adoc Lobo, que escreveu um livro recentemente junto com o Luiz Antônio Simas e o Luiz Rufino, que é o Arruaças. Então, eu indico tudo que essa galera está escrevendo, demais. Vou indicar também o Instagram de uma revista que eu participei, então tem alguns textos meus nessa revista, A Palavra Solta, no Instagram. Maneiro. Tem não só textos meus, mas a curadoria de alguns trabalhos nas sextas-feiras, que agora está, que é a sessão bônus, né? Ele sempre tem um convidado. Até o mês passado fui eu, aí a partir desse mês é a Pamela Carvalho. Vale a pena conferir também. E aí vou indicar o trabalho de artistas que eu converso com mais constância, então que fazem parte também das minhas ansiedades, participam das minhas ansiedades artísticas. São o Thiago Ortiz no Instagram, é bom acompanhar. Rodrigo Batista, Silvana Marcelino, Robney, deixa eu ver, o Mulambo. Maneiro. Conhece o Mulambo? Não, só achei engraçado o nome mesmo. Ah, pô, é muito fera, tu vai curtir, tu vai Maneiro. curtir. O Simba também é um artista maneiro para acompanhar. Vou indicar também o trabalho de fotografia do meu primo, é o Saulo Rodrigues. Ele tá aqui na minha listinha pra poder convidá-lo Opa. aqui, se ele estiver ouvindo, Aí. já um spoiler aí, eu quero conversar com ele pra ele bater um papo com a gente também. E vou indicar novamente, se o meu cachorro deixar, eu vou indicar novamente o trabalho dos meus irmãos, né? O Ivo Vargas e a Júlia Vargas, que tem um trabalho musical. Inclusive, a Júlia já gravou uma música minha e foi muito feliz para mim, porque ela gravou junto com o Ney Matogrosso uma música minha, então eu fiquei tipo, caraca, né? Porra, cheguei no topo da colina. Sim. Então vou Então, aproveitar esse corte que você Ó, acabou de falar, que uma das perguntas foi a colina exatamente sobre isso. não é a colina não é a colina do. Não, né? Vascão não, né? Não, né? nessa não, nessa não. Deixa Não, disso. não. É disso. Olha só, isso a gente nem vai comentar aqui hoje, Hoje vamos não. vamos passar. Hoje não. Mas a Amanda tinha perguntado aqui, então Mas eu já vou indiquei Silvana Marcelina, então não, indicou, se eu não indiquei, então tá, tá. indicou, Só para não indicou, indicou. esquecer. Não, mas a gente vai voltar para sua indicação, só quis aproveitar essa deixa para já introduzir essa pergunta que a Amanda fez. Como foi que você sentiu, né, como você sentiu quando soube que Ney Matogrosso ia gravar a sua música, e aí, como é que foi esse sentimento? Cara, não tem como descrever um negócio desse, né? Mas também, em, em algum momento, isso é, fica meio pra gente, um pouco meio no. Porque a ideia que as pessoas têm, porra, o André tem uma música que o Ney Matogrosso gravou, o André deve estar rico, nunca mais vai precisar trabalhar com nada, né? Não é bem assim. A questão financeira ou da questão de estabelecer como compositor e tal, não é exatamente isso que acontece, não.
Mas aí, pô, né, cara, não tem como. É um ídolo que você vê cantando. E ainda mais porque ele cantou a parte da letra que eu fiz. Então você fica tipo, caramba, como isso foi acontecer? Não dá pra acreditar, né? Eu até hoje não acredito. Incrível, Mas cara. mas é incrível, incrível. Deve ser minimamente emocionante. Não, Porra, não, não tenho nem palavras pra. Não, é, experiência maravilhosa, né? As conexões que a vida é. leva, mano. Que mágico, hein? Ah, mas é só uma dúvida que eu fiquei. Essa música já foi gravada ou ela já Tá, foi lançada? Pedra Dura. Se vocês Pedra jogarem Dura. no YouTube, vocês vão achar lá. Júlia Vargas, Pedra Dura. Então, galera já vai pesquisar lá e já dá like também, porque você está apoiando o trabalho do André, né? Sim. Isso. Então, querendo ou não, é o trabalho do André que está sendo ali demonstrado. Então, por favor, corram atrás. Então, voltando aqui para as dicas, desculpa, eu tive que te cortar porque Essa pergunta, Não, né? tudo aproveitar bem, deixa. tudo bem. Bom, vou indicar mais de artista que eu troco ideia. Tem André Gino, Janine Magalhães, a gente era vizinho de porta, inclusive. São também pessoas que eu troco ideia, amigos. Deixa eu ver. Gente, eu acho que por enquanto é isso. Uhum. Eu É porque é muita gente, se eu ficar lembrando aqui, a gente vai Tá ficar bom, tá só bom. falando vários nomes. Mandou uma Quem também listinha quiser boa aí. saber, mandou uma lista. E quem também quiser saber das indicações do André, tem que seguir ele no Instagram. É isso. Então segue ele lá, É, que com certeza você vai saber das não, dicas. Ele essa tá sempre galera sempre compartilhando, aparece. né? É. Eu vejo o André sempre compartilhando o trabalho de outras pessoas lá, então é isso. Você Tem já o J ajuda um, já ajuda o Medeiros outro. também, J Medeiros, gente boa, de Niterói, artista maravilhoso. Tem uma galera boa. É uma Nessa galera geração aí tem uma boa e galera vai boa. conhecendo cada vez mais, né? Isso é o bacana, né? Essas trocas são muito importantes, que você vai conhecendo mais e mais, né? Vou falar mais, ó. Felipe Manda, Moraes manda. também, que é carioca, mas está lá em São Paulo, residindo em São Paulo, que é maravilhoso também. Deixa eu ver. Vai falando que eu vou lembrando dos nomes aí, eu vou jogar. Olha, eu tenho uma pergunta pra você que eu queria saber o seguinte: o que o André Hum. espera no pós-pandemia? Qual é a primeira coisa que o André pensa no pós-pandemia? Todo mundo vacinado, liberado, vambora. O que que vem na sua cabeça Roda assim? de samba, roda de Roda de samba. samba, roda de samba. É isso, roda de samba, bar. Eu E num dia feio, eu vou no museu. Estou sentindo saudade do museu, por incrível que pareça. Trabalhei tanto, todos os dias no museu, mas estou sentindo uma falta danada. E aí, é isso. Eu estou sentindo falta da. Acho que talvez por isso que muitos trabalhos meus vão para a rua. Eu sinto falta mesmo da rua, né? Um lugar de de epistemologia mesmo, é um lugar onde você vai conhecer o mundo, né? A rua ensina muita coisa, então sinto falta da rua para poder conhecer coisas também. A rua como um Maravilha. todo. Sinto muita falta da festa de São Jorge, de poder ir na festa de São Jorge. Muitos dos meus trabalhos falam, inclusive, sobre essa devoção e sobre essa relação com São Jorge e a própria relação de ausência desses espaços. Mas é uma festa que também eu acredito que congrega muito desse saber da rua hoje em dia, da rua, pelo menos na rua do Rio de Janeiro, né? Tem E isso, eu é isso. imagino, assim, né? De muito dessa rua, né? Que tinha e que ainda se mantém, né? É. Que eu vejo que hoje em dia, até pela essa questão do virtual e dessa correria cada vez mais do dia a dia da sociedade, assim, principalmente cidade grande, a gente acaba se perdendo um pouco às vezes, né? Desse estar na rua, dessas grandes festas e tudo mais, assim. Mas olha, E entender a rua como um outro lugar, não um lugar onde você passa para ir trabalhar só, né? Um lugar onde você fica para festejar, sabe? É um momento que você
inverte a lógica da rua de um centro cosmopolita, né? Um centro sério, né? Sisudo, funcional. É, eu acho bacana, eu tenho saudade de viver a rua dessa maneira, Tão bonita. novamente. Um poeta mesmo para dar essa perspectiva. Que maneiro, cara, que maneiro. Não tinha Não essa é. visão e fiquei um pouco tocado. Sempre enxerguei a rua como algo de passagem. Maneiro pra caramba. E eu acho que é na rua que a gente se encontra o diferente, né? Uma coisa que eu sinto falta é isso, é sair, sabe? Furar. A gente vive em bolhas, mas a rua te permite furar um pouco dessa bolha, né? E É. em casa a gente não tem essa possibilidade, né? A internet tem essa dificuldade toda que a gente já comentou, mas eu queria agradecer por essa mensagem, porque não vejo melhor maneira do que encerrar um bom papo do que uma mensagem de esperança e desse desejo que a gente tem para o pós-pandemia, e eu fico muito Que feliz. todo arrebatamento seja samba, como diz um Porra. trabalho. Me citando aqui, eu fiz um Com trabalho com certeza. essa frase. Que todo arrebatamento seja samba, então que a gente possa ser arrebatado no final disso por um bom samba de roda, uma roda de samba. Quem não se emociona com isso, olha, rapaz, me desculpa, mas tá faltando coração aí, porque realmente, pensar nisso já dá até uma agonia, mas estaremos aqui, firme e forte. Olha, eu queria, de verdade agradecer, primeiramente aqui o André, por ter topado esse papo aqui com a gente. Como a gente já comentou, André, de verdade é muito, muito significativo para a gente, sabe? Cada aceitação, a vinda de vocês aqui, porque essa experiência que você passou para a gente é única, porque é a experiência do André. Então, como a Amanda teve, outros convidados vieram aqui, cada um tem a sua experiência e ela é única, e por isso que ela é muito importante. Eh, então, de verdade, muito obrigado por ter aceitado. Espero que você tenha gostado do papo. Contamos com você aqui no pós-pandemia, quando a gente tiver um presencial. Vamos E junto aí, já. com certeza, então já está fechado, já está combinado. A primeira agenda pós-pandemia já está fechada. E antes de passar a palavra para o Rafa e para o André, queria agradecer também o pessoal do chat, todo mundo que participou, a casa estava cheia hoje. Muito obrigado, vocês fazem isso aqui acontecer, está sendo muito bacana. E é isso, Rafinha. Cara, agradecer, como você também falou, agradecer a galera do chat aí, teve bastante interação aqui com a gente hoje. Galera nova e galera que sempre vem também. Agradecer você que faz junto comigo esse projeto ir para frente, e agradecer o André por ter disponibilizado o tempo dele e ter disponibilizado as ideias, a perspectiva de vida. O André falou de coletivismo, uma maneira da gente arrumar soluções através da internet. Eu acho muito encantadora essa visão. Acho que a gente só chegou até aqui por conta do coletivismo, de ter se rearrumado em grupos, né? E a gente acaba, com o passar do tempo, parece que perdendo isso. Que maravilhosa essa mensagem. O André, já tô aqui desde que ele falou, pensando sobre essa perspectiva de rua que eu nunca tinha encarado dessa maneira. Então, assim, só agradecer por ele ter disponibilizado o tempo, ter disponibilizado as ideias dele, ter disponibilizado a vivência. Muito obrigado, André. Obrigado a vocês, gente, pelo convite. Como eu falei antes, é um momento bom para a gente se organizar e se entender e construir um pouco o entendimento sobre o que faz também. É o momento de conversar com as outras pessoas, né? E experimentar também essa deriva, né? Porque a gente não está preparado para as perguntas que vão vir e às vezes vem uma onda e a gente só surfa também, né? Ou a gente às vezes toma um caixote também, pode ser normal. Ninguém tem total controle da coisa. Provavelmente tomei alguns caixotes, fugi de algumas ondas, mas espero que a gente tenha surfado boas outras ondas também. E só para citar mais uma pessoa, o Rafa Biquir, que foi essa agente que incentivou a virar a chave, né, do entendimento da minha produção. Então, também vale muito a pena. Tem uma produção fantástica, tanto como uma produção de artes visuais e performance, enfim, em geral, mas também com o carnaval, a relação com o carnaval, e uma drag também. Enfim, é interessante dar uma olhada no trabalho. E sigam o André nas redes sociais, sigam a Por gente, sigam favor, lá, né? É de graça, curta, galera. compartilha.
compartilha, isso é muito importante para todo tipo de trabalho, esse engajamento, né. Então a gente tem que lutar contra o algoritmo, então sigam lá, compartilhem, aproveitem que vocês não vão se arrepender, tá. E muito obrigado, André, mais uma vez. Bom final de semana para Mais todos. um, Manda! Opa, mais dale, um. dale, dale. Lucas Assunção, vizinho aqui também de Meyer. No Instagram dele o Instagram dele é uma coisa esquisita, é tipo uma palavra mais que mil imagens, uma imagem mais que uma palavra, um negócio assim. Mas se botar Lucas Assunção, você encontra lá. Show. Também tem um trabalho maneiro com palavras, enfim. Vale a pena ver. Perfeito. Gente, boa noite para vocês. Um bom descanso, bom final de semana para todos. Se cuidem, ainda estamos em pandemia. Vamos nos cuidar porque a gente precisa estar vivo para poder seguir aqui no pós-pandemia para esse arrebatamento aí de samba, assim como o Por André disse. favor. Então, um grande beijo para todos, uma boa noite e até a próxima. Eu. Boa noite.